que hoje temos ele no fato do dia, Marcelo. Exatamente, de vermelho fez questão, né, de colocar a cor oficial do PT, né? Luiz Inácio Lula da Silva reapareceu aí no final do ano, ele deixou mensagens, nós trouxemos essas mensagens aqui no Radioatividade, né? E novamente hoje ele participou de um congresso, o 29º encontro. Ele, né? Lula, Luiz né? Inácio Lula da Silva. Só pra deixar claro. Ah, não, tá certo, desculpa, não tinha falado. Mas já que eu falei de vermelho e tal, não era o Papai Noel que as pessoas estavam esperando, né? Tem barba também, mas não é Papai Noel. Mas promete ajudar os mais pobres, sempre. E no 29º encontro estadual do MST lá na Bahia, então, Lula reapareceu e agora com a promessa de que vai viajar ao país. E ele vai seguindo aí uma estratégia que ele adotou no final do ano, já aquelas mensagens que nós trouxemos aqui, dizendo o seguinte: não haverá recuperação econômica sem novas eleições, porque esse governo não tem credibilidade, não tem confiança, que os pobres serão os mais atingidos, prejudicados pela elite perversa do Brasil. Chegou a dizer assim, poxa, a gente era tão feliz, Deus é brasileiro, agora não é possível que Deus não tenha deixado de ser brasileiro. Ele sempre, quando fala com plateias populares, ele sempre sabe o discurso a ser colocado, evidentemente. Disse que há um ódio, querem criminalizar o PT, criminalizar o seu governo, querem transformar o PT num partido ilegal, que o país está entregando a Petrobras aos americanos, que eles estão preocupados com o nosso pré-sal, também com as jazidas de petróleo que nós temos aqui no país, que há um imperialismo voltando ao país. E também é o seguinte, não admito que digam que eu roubei, nunca roubei nada, não vou baixar a cabeça, exijo desculpas depois de toda essa investigação, vou andar pelo país para justamente recuperar a imagem do PT e termina. Se for necessário, serei candidato, vai fazer esse sacrifício por nós em 2018. Vamos a um trechinho então, o som não é tão bom, mas vamos lá agora, Lula na Bahia, que foi no início da tarde. Porque, se for necessário, eu serei candidato outra vez. Se for candidato, é só para disputar. Para a gente ganhar as eleições desse país. Para a gente ganhar e fazer esse país voltar, que está na reforma agrária. Fazer esse país voltar, que está no Vamos ver mais um pedacinho, o comecinho, para ficar bem claro para o nosso ouvinte. Vamos lá. Esse sacrifício que o Lula fará por nós. Porque, se for necessário, eu serei candidato outra vez. Ele falou tudo aquilo que eu disse antes, né? Ele disse o seguinte, que todo mundo pode ser candidato, mas que tem que haver eleição, que não tem problema. Falou até do juiz Moro, se ele quiser ser candidato, falou se o Serra quiser ser candidato, citou outros políticos também, mas todos podem ser candidatos, não tem problema, mas que é preciso haver uma eleição no país. Está nítido, né, Carol? Então essa estratégia do Lula, ele vai buscando aí essa base que sempre esteve com o PT, né, a base mais popular mesmo, para tentar, como ele disse, resgatar a imagem do PT extremamente arranhada, né, e já avisando, claro, fazendo a sua campanha para 2018, sem dúvida, ele vai viajar ao país. Ele fez isso no passado, nas eleições anteriores, até ser eleito, e agora vai buscar, evidentemente, retomar essa campanha. Resta saber o seguinte, se a justiça de fato irá permitir, né? Se ele for condenado em 2 instâncias, se ele for preso, evidentemente ele não poderá ser candidato em 2018, mas o PT trabalha, claro, e não é novidade, na própria eleição de Dilma Rousseff, a segunda eleição, Rui Falcão, ao lado de Lula, já na votação lá em São Bernardo, garantia que ele seria já o candidato do PT em 2018, não é novidade nenhuma. E agora resta saber aí todo o andamento das investigações e até que ponto ele terá condições legais para ser o candidato, mas o PT vai aos poucos, evidentemente, saindo aí das trevas em razão de toda essa corrupção. É engraçado que o Lula fala dessa situação econômica, né? Como se o PT não tivesse nada a ver com isso, como se não tivesse ficado no poder durante 13 anos
e que a herança que ele deixou justamente para o atual governo, ele não tivesse nada a ver com isso. Esse é o discurso que o PT coloca. Ele, mais uma vez, ele simplifica tudo, ele garante o seguinte, que os bancos públicos precisam agilizar o crédito, precisam ajudar, que o país precisa crescer, precisa inclusive se endividar. Citou exemplos dos Estados Unidos, Alemanha, que os países são endividados, mas isso gera crescimento. Então o PT que vai procurando aí um caminho, mais uma vez com Lula, para 2018, Carol. Esse foi o fato do dia de hoje. Radioatividade.